Antes mesmo de levantarmos a voz em oração, existe um convite silencioso de Deus para que o nosso coração desacelere. Às vezes, antes de falar, precisamos ouvir. Antes de pedir, precisamos lembrar quem é aquele que nos sustenta. A vida nos coloca diante de situações que parecem maiores do que nós. E nesses momentos, é fácil deixar o medo crescer, permitir que a dúvida se instale ou até pensar em fugir do lugar onde Deus quer nos fortalecer. Mas a verdade é que, quando tudo ao nosso redor balança, é justamente aí que o Senhor nos chama para perto. Ele não nos manda correr do problema, Ele nos chama para correr para Ele. Ele é o Deus que venceu o mundo, que permanece firme quando tudo desaba, o refúgio seguro para quem está cansado e o socorro presente em tempos de angústia. Ele nos convida a invocar seu nome no dia da aflição, prometendo responder, libertar e resgatar. Cada um de nós enfrenta pressões diferentes, desafios que pesam de maneiras distintas, mas a pergunta que ecoa é a mesma. Como você reage quando a provação chega? A palavra em 1 Pedro 1:6-7 nos lembra que, mesmo passando por diversas tribulações, elas revelam a autenticidade da nossa fé. Uma fé mais preciosa do que o ouro, refinada pelo fogo e destinada a resultar em louvor e honra quando Cristo for revelado. E é por isso que, mesmo nos dias difíceis, Deus te chama a permanecer firme. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva glória a Deus nos comentários e permita que mais pessoas sejam alcançadas. As provações nunca chegam para destruir você, embora muitas vezes pareçam carregar esse peso. Elas vêm para revelar onde realmente está a sua confiança, o que sustenta o seu interior quando tudo ao redor ameaça desmoronar. Cada dificuldade separa o que é passageiro do que é eterno, o que é humano do que é divino, o que é frágil do que é construído diretamente por Deus dentro de você. É justamente nesses momentos que a fé é chamada para o centro da batalha. A fé não é um sentimento instável que muda com o vento. Ela é a certeza do que esperamos e a convicção daquilo que ainda não vemos. A Bíblia nos alerta que quando soltamos a mão das promessas de Deus, ficamos vulneráveis às vozes do caos, da dúvida e da confusão. O mundo tenta nos empurrar para longe da paz, mas Jesus permanece como o único fundamento sólido, o único que não se altera conforme as circunstâncias se movem. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a prova das coisas invisíveis. Ela não depende do que os olhos físicos percebem, mas do que Deus já declarou no invisível. E é por isso que o inimigo ataca tanto a sua fé, porque ele sabe que, quando um filho de Deus decide confiar, nenhuma tempestade é forte o suficiente para derrubá-lo. Pergunte a si mesmo, suas atitudes têm sido guiadas pela fé ou pelo medo? Pelas promessas de Deus ou pelas pressões do mundo? A fé verdadeira permanece firme, mesmo quando o caminho está escuro, mesmo quando a lógica humana diz que não vai dar certo. É nesse ponto que ela brilha. Se você recebe essa mensagem com fé, escreva "Eu creio" nos comentários. Quando olhamos para os heróis da fé na Bíblia, percebemos uma característica que os une. Todos eles escolheram acreditar em Deus, mesmo quando tudo à volta gritava o contrário. Eles não eram perfeitos, não eram super-humanos, mas carregavam uma convicção profunda de que Deus era maior do que qualquer cenário adverso. Foi pela fé que os muros de Jericó, tão imponentes e considerados impossíveis de derrubar, ruíram diante do povo de Deus. Não por força humana, não por estratégia militar, mas pela obediência a uma instrução que parecia ilógica. Foi pela fé que Paulo e Silas, depois de espancados e lançados ao cárcere, cantaram louvores dentro da prisão, transformando um lugar de dor em um altar de adoração. E foi pela fé que Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé diante de um rei furioso, recusando-se a se curvar a um ídolo, mesmo quando o fogo ardia 7 vezes mais quente. Eles não tinham garantia humana nenhuma, eles não tinham certeza do desfecho, mas tinham uma certeza inabalável sobre quem Deus era, e essa certeza deu a eles coragem, força e uma resistência sobrenatural que não nasce do esforço humano, mas da confiança profunda no Senhor. Essas histórias não estão na Bíblia para serem apenas admiradas. Elas estão ali para inspirar você, para lembrar que, assim como eles, você também pode caminhar pela fé, mesmo quando tudo parece contrário. A mesma mão que sustentou os heróis do passado
é a mesma que sustenta você hoje. Se essa palavra tocou o seu espírito, escreva "Deus é fiel" nos comentários. Esses relatos bíblicos deixam algo muito claro. A fé não é apenas uma ideia bonita, ela gera movimento. Ela produz coragem quando o medo tenta paralisar, produz oração quando o silêncio do sofrimento tenta fechar a nossa boca, produz resistência quando o peso da vida tenta nos dobrar. Nenhuma dessas pessoas enfrentou situações confortáveis. Cada uma delas foi levada ao limite, ao ponto onde a força humana acaba e só a mão de Deus pode sustentar. Mas é justamente aí que o sobrenatural acontece. As provações se tornaram cenários onde a glória de Deus pôde ser vista. A prisão virou palco de louvor. O fogo se transformou em testemunho. O impossível se tornou realidade porque havia fé. E a fé sempre atrai o mover de Deus. Que isso te inspire a não fugir da presença do Senhor quando os dias forem difíceis. Em vez de se esconder, se aproxime. Em vez de desistir, permaneça. Em vez de olhar para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do Deus que caminha ao seu lado. Assim como os heróis da fé se mantiveram firmes, você também é chamado a caminhar com uma confiança que vai além da lógica e que se apoia totalmente na palavra. Deus não te pede perfeição, Ele te pede entrega, Ele te pede fé, ainda que pequena, ainda que trêmula, desde que seja real. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva "Eu continuo firme" nos comentários. Jesus nos lembra em Mateus 24:35 que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa verdade deveria acalmar o nosso coração todas as vezes em que o mundo parecer instável. Tudo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as estações da vida mudam, mas a palavra de Deus permanece de pé, firme, intacta. E é justamente essa imutabilidade que nos permite descansar quando tudo ao redor parece escapar do nosso controle. Quando você se apega ao que Deus diz, você encontra segurança em meio ao caos. Você encontra direção quando não vê saída. Você encontra paz onde antes havia ansiedade. A fé não nasce do que sentimos, mas do que o Senhor afirma. É por isso que Ele te chama a guardar sua palavra no coração, a meditar nela, a tratá-la como uma âncora que impede sua alma de ser levada pelas tempestades. Se o mundo está de cabeça para baixo, Deus continua sentado no trono. Se as notícias assustam, a voz do Senhor continua sendo a mesma voz que acalma o mar. Se você não sabe para onde ir, Ele continua sendo a luz que ilumina o caminho. A presença dele não se dissolve em meio à dor. Pelo contrário, ela se torna ainda mais evidente para aqueles que o buscam com sinceridade. E quando você escolhe confiar nessa palavra eterna, algo poderoso acontece. A fé dentro de você começa a crescer, não por causa do que você vê, mas por causa de quem Deus é. Se essa palavra fortaleceu seu coração, escreva "A promessa de Deus permanece" nos comentários. Agora, com o coração firmado na palavra, somos chamados a um movimento simples, porém profundo: correr para Deus. Ele não apenas nos convida a conhecê-lo, mas a permanecer perto, a segurar sua mão quando a nossa força falha, a colocar diante dele cada peso que tentamos carregar sozinhos. E essa entrega começa na oração. Quando dobramos os joelhos, algo acontece dentro de nós. A alma encontra descanso, a mente encontra clareza e o coração encontra direção. Orar não é apenas falar, é entregar, é confiar, é reconhecer que sem Deus não vamos muito longe. A oração nos devolve a perspectiva correta. Nós somos frágeis, mas Ele é forte. Nós somos limitados, mas Ele é infinito. Nós não sabemos o amanhã, mas Ele já está lá. E é por isso que antes de qualquer batalha, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, Deus nos chama a parar e orar. Porque a oração não muda apenas as circunstâncias ao redor, ela muda quem nós somos por dentro. A presença do Senhor é o lugar onde nossas cargas caem, onde nossas lágrimas encontram consolo e onde nossa fé se renova como fogo aceso novamente. Hoje, Deus te chama a esse lugar de entrega completa. Não esconda suas dores, não disfarce seu cansaço, não tente carregar aquilo que Ele já levou na cruz. Apenas entregue, apenas confie, apenas descanse. Se você recebe essa palavra no coração, escreva "Eu entrego tudo a Deus" nos comentários.
Quando colocamos nossas batalhas diante de Deus, algo invisível, mas absolutamente real começa a acontecer. O peso que antes parecia insuportável torna-se leve, porque já não estamos carregando sozinhos. Aquele medo que dominava a mente começa a perder força. Os pensamentos que antes eram barulhentos começam a silenciar diante da presença do Senhor. Ele é o Deus que nos chama a lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós com um zelo que nenhum ser humano é capaz de oferecer. E quando Deus cuida, Ele cuida por completo. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele ergue quem caiu, Ele restaura o que foi quebrado, Ele cura feridas que ninguém vê. O Senhor conhece cada dor que você carrega, até mesmo aquelas que você nunca conseguiu colocar em palavras. Ele vê lágrimas que ninguém percebe. Ele entende conflitos internos que você mesmo não consegue explicar. Nada passa despercebido aos olhos dele. É por isso que, quando você entrega seus fardos ao Senhor, você não está falando ao vazio. Você está falando ao Criador do universo, ao Deus que governa tudo, mas que ainda assim se importa profundamente com os detalhes do seu coração. Ele não apenas ouve, Ele responde. Ele não apenas vê, Ele intervém. Ele não apenas consola, Ele transforma. E quando Ele move a mão dele, nenhum inimigo permanece de pé. Nenhuma seta do mal encontra sucesso. Nenhuma corrente consegue permanecer fechada. O nome de Jesus é suficiente para derrubar gigantes que há anos tentam te intimidar. Se essa mensagem falou com você, escreva "Deus cuida de mim" nos comentários. Há momentos em que parece que a escuridão ao redor é mais forte que a luz. Situações que tentam sufocar a esperança. Dias em que a mente fica pesada. Noites em que o coração fica inquieto. Mas é justamente nesses lugares profundos que a presença de Deus se revela de maneira mais poderosa. Ele não abandona você no vale. Ele caminha dentro dele ao seu lado. A voz do Senhor é capaz de romper qualquer silêncio angustiante. É uma voz forte, majestosa, que abre caminhos onde só existiam paredes. Quando Deus fala, o caos perde autoridade. Quando Ele ordena paz, até as tempestades mais violentas se aquietam. Sua voz cura, reconstrói, restaura aquilo que a vida tentou destruir. É por isso que precisamos aprender a reconhecer e a seguir essa voz, porque ela nunca nos leva ao engano, nunca nos conduz ao medo, nunca nos empurra para a escuridão. Mas para ouvir essa voz, o coração precisa estar sensível, precisamos desacelerar, calar o barulho interno e permitir que o Espírito Santo direcione nossos passos. Ele fala nos detalhes, fala através da palavra, fala no silêncio, fala quando entregamos o controle e dizemos: Senhor, guia-me. E quando Ele guia, não existe confusão, porque a verdade ilumina até os lugares mais escondidos da alma. Que hoje o seu coração seja aberto para ouvir Deus de uma forma nova, que a luz da presença dEle alcance cada canto do seu interior e traga clareza, discernimento e paz. Deus não é um observador distante. Ele é um Pai que conduz, orienta e protege. Se essa palavra tocou sua alma, escreva "Fala comigo, Senhor" nos comentários. A cada dia, a caminhada da fé exige de nós algo profundo. Permanecer firmes mesmo quando tudo ao redor sugere que deveríamos desistir. A Bíblia diz que tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória não vem da força do nosso braço, mas da confiança que depositamos no Senhor. A fé é o que nos sustenta quando a mente está cansada, quando o coração está abatido e quando os desafios parecem maiores do que nós. E Deus sabe exatamente quando você está fraco. Ele percebe quando suas forças diminuem, quando suas emoções oscilam, quando seus sonhos parecem distantes. E é nesses momentos que Ele estende a mão dele, não para te acusar, mas para te levantar. As quedas não surpreendem Deus, mas a sua decisão de continuar confiando o honra profundamente. O Senhor está moldando você em cada detalhe. Ele está refinando sua fé, assim como o ouro é purificado pelo fogo. As provações não são sinais de abandono, mas sinais de construção. Deus está preparando você para viver coisas maiores, mais profundas e mais fortes do que aquilo que você imagina. Ele está te ensinando a depender dele, a discernir sua voz, a caminhar em maturidade espiritual. E quando a luta parecer pesada demais, lembre-se,
Você não está sozinho. O Deus que começou a boa obra na sua vida é o mesmo que vai completá-la. Não importa o tamanho da batalha, existe vitória reservada para aqueles que escolhem permanecer. Se essa palavra fortaleceu você, escreva "Eu continuo perseverando" nos comentários. Agora, com o coração mais leve e a fé renovada, chegamos ao momento de derramar nossa alma diante de Deus. A oração não é apenas palavras, é encontro, é entrega, é rendição. É o lugar onde deixamos de lutar sozinhos e permitimos que o Senhor assuma aquilo que nunca fomos feitos para carregar. Feche os olhos e permita que cada frase a seguir seja mais do que uma leitura, que seja um diálogo sincero entre você e o Pai. Senhor, grande é a tua fidelidade. Se hoje eu posso permanecer de pé, é porque a tua mão me sustentou. Eu te exalto, Deus, não apenas pelo que fazes, mas por quem tu és. Tu és minha força, meu amparo, meu descanso seguro. Tudo o que me pesa, tudo o que me preocupa, tudo o que tenta me fazer retroceder, eu coloco agora diante dos teus pés. Não quero carregar o que Jesus já levou na cruz. Eu declaro que todo o mal que se levanta contra mim cai por terra no nome de Jesus. Toda seta emocional, todo medo oculto, toda barreira espiritual, nada pode resistir ao poder do teu nome. Senhor, estende tua mão sobre cada pessoa que ora comigo agora. Visita corações cansados, mentes aflitas, vidas que lutam em silêncio. Que a tua presença alcance cada um deles com conforto, cura e renovo. Pai, ilumina meus passos. Que a tua voz seja mais clara que qualquer tempestade. Que o teu Espírito Santo me conduza, me fortaleça e me transforme, dia após dia. Eu confio em ti, mesmo quando não entendo. Eu descanso em ti, mesmo quando não vejo. Eu te amo, Senhor, e te entrego tudo. Receba esta oração como semente de paz sobre sua vida. Se essa oração tocou você, escreva nos comentários: "Eu confio no Senhor".